A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o pastor Carlos Cardoso para mais uma novidade. Queridos, nós queremos ter um relacionamento mais de perto com vocês e precisamos do seu contato. E nós criamos um mecanismo que você vai mandar um e-mail para o contato@apocalipsenaveia.com e você vai ganhar um livro totalmente gratuito, um e-book nosso, no seu e-mail. Isso é para nós mantermos contato diante de tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos, diante de toda a censura, para nós termos um banco de dados para mantermos relacionamento com vocês. Caso eles nos tirem do ar do Facebook, do YouTube, de todas as plataformas, de alguma forma nós vamos manter contato. Além do seu contato do telefone, né? Eu tenho um banco de dados de mais de 7.800 contatos. Muitas pessoas ainda não têm relacionamento direto conosco. E nós criamos esse mecanismo de ter o seu e-mail. Você vai mandar um e-mail para contato@apocalipsenaveia.com e você vai estar recebendo um livro totalmente gratuito, As Revelações do Apocalipse, um livro do pastor Carlos Cardoso. Então, não deixe de enviar, tá aí na descrição um e-mail, envie agora e você vai receber automaticamente esse livro, esse e-book, totalmente gratuito no seu e-mail, tá bom? Deus abençoe poderosamente, não deixe de fazer isso agora. Um surto em Israel, preste atenção nisso daqui, meus irmãos. Né? Israel tem mais de 10.000 casos da enfermidade pelo 4º dia consecutivo, mesmo com 2,6 milhões ter recebido já a 3ª dose. E aí vem aquela comprovação, né, do que eu tenho falado, que não é um problema agora, o problema é o futuro, meu irmão. É o futuro. Que futuro? É que a gente sabe que essas picadas não vão dar certo. Não vão dar certo. E além dessas picadas não darem certo, eles vão querer um passaporte único e vão querer uma picada com nanotecnologia. Picadas inteligentes, robôs dentro de nós. E eu já tenho batido nessa tecla aqui com vocês. Há alguns dias eu estou falando sobre esse assunto com vocês. Há alguns dias eu estou alertando vocês sobre isso. Que não é brincadeira. Não será brincadeira o que está sendo programado para a população mundial. E eu tô lendo esse livro aqui, né, meus irmãos? Eu falei alguma coisa sobre Albert Pike. No domingo a live caiu do grupo Bilderberg. E aí eu estou estudando sobre a instituição, a manipulação institucional da sociedade. E daí existe um instituto chamado Instituto Tavistock. Vocês podem pesquisar sobre este instituto. O nome desse instituto, Tavistock. Olha só. Presta atenção no que eu vou ler aqui para vocês. Grande parte da ação manipuladora global é gerenciada por uma instituição. O Instituto Tavistock de Relações Humanas, sediada no número 30 da em Londres. A partir da sede são administradas inúmeras afiliadas pelo planeta. Rand Corporation, departamentos do MIT, Centro de Pesquisa Stanford, Instituto Hudson, Fundação
Heritage, Centro de Estudos Internacionais Estratégicos, Georgetown, onde é realizada a formação de funcionários. Presta atenção. Onde é realizada a formação dos funcionários do Departamento de Estado americano. Departamento de Estado americano, o Instituto Tavistock estuda os processos dos comportamentos individuais e coletivos, a fim de controlar e comandar as ações, os pensamentos mediante o uso de técnicas persuasivas, sugestivas, manipulativas e lavagem cerebral. E sabe desde quando isso vem ocorrendo na Terra? E estudando sobre isso hoje, eu fiquei alarmado, irmão Miros. Isso vem desde 1921, após a Primeira Guerra Mundial. Então veja bem, em 1921, após o fim da Primeira Guerra Mundial, que o Centro de Pesquisas começou a investigar a possibilidade oferecida pelo controle mental. O objetivo do estudo do local era neurose de guerra, que provocava um ponto de ruptura no equilíbrio psicológico dos soldados britânicos, em virtude do intenso estresse sofrido no conflito, entre outros motivos, pelo terror dos bombardeios. Posteriormente, o método científico foi aplicado em todos os campos de conduta humana. O Instituto Tavistock passou a examinar as reações individuais e coletivas de pessoas submetidas a diferentes estímulos com o intuito de exercer o controle sobre a população e manipulá-la. Conforme descoberta de Freud e depois da Escola de Chicago, fundada e respaldada pelo clã Rockefeller. E meu irmão, sabe que eu tô lendo aqui o livro Os Donos do Mundo. Tudo que eu estou passando para vocês desse livro, existem documentos que registro, né? O irmão Josemar Pereira, o melhor corretor do estado do Espírito Santo, tá lá no Facebook, ele já pesquisou, né? O Instituto Tavistock é um instituto sem fins lucrativos, que ele é um projeto de manipulação em massa, que está enraizado em todas as nações do mundo, que estudam o comportamento humano. Olha só, que estuda o comportamento humano para dominar as massas. O irmão Miros acabou de me mandar aqui a sede deles, né? Para vocês verem que isso daqui é muito sério que eu estou falando, meu irmão. E quem financiou tudo isso foi o clã Rockefeller. Então imagine, meu irmão, o quanto de dinheiro o tanto de dinheiro que vem para que as pessoas tá aí. Agora sim. Tava em espanhol. Então existe muitas matérias sobre eles. Eu vou colocar uma aqui para vocês. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer com isso? É que existe, na realidade, o Instituto Tavistock, ele é o cabeça de toda a manipulação em massa, né? E aí eles viram, meus irmãos, como eles começaram a estudar o comportamento humano. E olha que coisa incrível que a gente vai descobrindo, né? O ser humano, ele é totalmente influenciado. Ele é totalmente influenciado. Presta atenção, né, no que eu estou falando. Ele é totalmente influenciado. O ser humano, ele é totalmente influenciado pelo meio ambiente em que ele vive.
Então eles começaram a estudar o comportamento humano e existem duas coisas que me chamou a atenção aqui. E eu vou ler para vocês. Para vocês entender aonde eu quero chegar, né? Eles começaram a se utilizar da guerra. Para controle das massas. Então veja bem, o precedente dos soldados serviu para orientar a busca pelas causas e condicionamento que levam uma pessoa a perder o controle mental. O que eles querem? Que a pessoa se torne vulnerável para ser dominada e escravizada. Então, olha só. E o contato com a realidade anterior deixada pela indefesa ante novos estímulos. Então eles pegavam um soldado que veio da guerra com a mente totalmente deturpada pelos traumas da guerra e começavam a ver aonde que a pessoa perde o controle mental. E o contato dessa pessoa com a realidade anterior pode deixá-la indefesa ante novos estímulos. Então quer dizer, a pessoa foi tão bombardeada, o seu psique, que ela não consegue mais reagir com estímulo, não consegue mais ter perspectiva de vida, foco, desejo, ela se torna uma pessoa vulnerável e controlada. Agora presta atenção, a meta do grupo, isso em 1921, após a Segunda Guerra Mundial, presta atenção, a meta era quebrar a fortaleza psicológica do indivíduo. Por isso, os pesquisadores se esforçaram para encontrar as variáveis que deveriam aplicar a cada caso concreto, dependendo do resultado que desejassem alcançar. O fim era sempre o mesmo, o controle. Esforçaram-se para encontrar a essência da dissolução ou a dissociação social, com o intuito de alterar a percepções individuais que modificam as crenças, os valores prévios. Os cientistas do Instituto descobriram que um indivíduo que perde... Olha só, isso em 1921. Os cientistas do Instituto descobriram que um indivíduo que perde suas raízes é facilmente influenciável. Por isso seria necessário, olha o porquê da ideologia de gênero. Isso é um estudo de 1921. Olha só, por isso seria necessário acabar com o núcleo da família, destruindo os princípios religiosos, sexuais e tantos outros incutidos desde a infância pela cultura tradicional. Eu estou falando de um estudo de 1921 que estuda o comportamento humano e como manipular e dominar a mente humana, e os cientistas descobriram que uma pessoa que perde a sua raiz, ela é facilmente manipulada. Ela é facilmente influenciada. E aí eles têm uma agenda programada, olha só, meus irmãos, para destruir as raízes da pessoa, o núcleo dela, a família, princípios religiosos, sexuais e outros incutidos desde a infância pela cultura tradicional. E o que eles se utilizam para isso? A mídia. Aí veja bem, a interação da mídia de massa, as diretrizes dos métodos educacionais, a criação de diferentes tipos de ácido, a manipulação da opinião pública e a incitação ao narco-contracultural juvenil tem um papel fundamental no processo de lavagem cerebral, o que facilita o controle comportamental. Acreditamos, por exemplo, que nossa opinião a respeito de determinados assuntos é criada em virtude da liberdade. Porém, para que isso ocorra, é preciso possuir toda a informação sobre o fato concreto que queremos julgar. É a imprensa,
presta atenção, é a imprensa, é de propriedade dos multinacionais que atuam no Clube Bilderberg, motivo pelo qual é impossível dispor de todos os dados necessários. Sendo assim, nossa opinião sempre estará condicionada a versões maniqueístas incompletas fabricadas pelo poder. E sabe o que eu achei aqui, meu irmão, nesse livro? Algo muito forte, que é, nós estamos aí diante de uma manipulação de massa. O Instituto, com as suas ramificações, descobriu que era necessária uma guerra invisível com um pânico mundial para um controle da humanidade. E, meu irmão, eu estou lendo um livro de 2005 que foi revisado em 2017. E então eles descobriram que por causa do medo e do pânico, quando as raízes das pessoas começam a ser diluídas, quebradas, destruídas, as pessoas são manipuladas. Dentro de todo esse princípio, né? Nós vemos que toda manipulação da mídia, redes sociais, é para simplesmente dominar e escravizar a humanidade. Aí você vê, aí vem música, vem drogas, que fala sobre o movimento rap, rock and roll, que a CIA, só para vocês terem ideia, em 1960 a CIA doou 25 milhões de dólares em droga para viciar os jovens. E vocês sabem, né? A gente, quando começa a estudar isso, você descobre que quem é o cabeça do narcotráfico no mundo é a própria CIA. Então, quando nós olhamos para o que nós estamos vivendo, meu irmão, não é algo de agora. Nós estamos dentro de um sistema e nós aqui, é isso mesmo, irmão Jorge Fuzetti. Irmão Jorge Fuzetti, que está aí sempre na live, é uma pessoa muito informada. Eles começaram com o ópio, né, o LSD, e aí começou aí a MK Ultra, né? E talvez muita gente aqui não sabe, né? Muita gente não sabe aqui, ó, que a CIA, cujos agentes são formados na Tavistock. Os agentes da CIA são formados por esse grupo que coordena toda a manipulação em massa. E ele administrou o LSD, eles deram LSD aos próprios funcionários para estudar suas reações, causando várias mortes. Estamos nos referindo aqui ao programa MK Ultra, que surgiu quando a empresa farmacêutica suíça Sandoz AG desenvolveu o ácido lisérgico, o LSD. James Paul Hamburg, conselheiro da Roser Verde, criou o instituto para promover a droga. O resultado foi o narcocultural do LSD nos anos de 1960, chamada Revolução dos Estudantes, que foi financiada por 25 milhões de dólares do governo americano através da CIA. E aí vem, meu irmão, vem a questão da droga, porque quando a pessoa entra na droga, é na sua adolescência e juventude. Então veja bem, o Instituto Toves, que foi criado das fundações onde são desenvolvidos projetos com finalidades espúrias que nada tem a ver com a ação filantrópica que finge promover, porque eles dizem que é um instituto sem fins lucrativos, é um instituto filantrópico, mas por trás disso tá as sociedades secretas com
a ideia do controle da raça através da mente. O irmão Miros me mandou um texto aqui em um artigo intitulado Tavistock Instituto da Controle da Mente, financiado pela Fundação Rockefeller. É um programa de pesquisa envolvido em comportamento humano, ciências sociais e psicologia. Hoje o Instituto Tversky está secretamente envolvido com sites, olha só, sites e redes sociais, mídia alternativa e fóruns de conspiração e coleta de informação sobre membros da sociedade. Aqueles que não concordam com o programa da sociedade são psicologicamente atormentados. A esse tormento psicológico é supervisionado pelo Instituto. A USEF e a DARPA executam programas secretos na internet usando pesquisa de desenvolvimento do Instituto Tavistock. Seu objetivo é a manipulação massiva da sociedade por meio das redes sociais e da tortura psicológica nos que investigam a conspiração, ou nos que se opõem aos criminosos que dirigem a sociedade. A palavra teórico da conspiração é um termo que esses criminosos criaram como uma forma de programação neurolinguística para desacreditar automaticamente aqueles que investigam a criminalidade. A clínica Tavistock está localizada em Londres e está diretamente envolvida com o governo britânico. E aí, meus irmãos? E aí, veja bem, eles foram financiados pelo Instituto Rockefeller, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e as agências de inteligência são infiltrados por cavaleiros da coroa britânicas e maçons que trabalham para a coroa britânica. Geralmente, se você menciona a palavra Tavistock em um site de conspiração, será expulso imediatamente. Estou até com medo agora, porque eles podem tirar a minha página do ar por estar revelando quem eles são aqui, irmão Miros. Está aqui no texto que o Senhor me mandou. Então, veja bem, quando você olha para tudo isso, está aqui também que a família Levis e o George Soros financiam o Instituto, que nada mais é do que o controle em massa. Então todos comem na mão desse instituto e eles têm então aí um projeto, né, de escravidão para a humanidade. Por que eu estou falando isso diante dessa instituição agora? Porque o que está acontecendo em Israel, meu irmão? O que está acontecendo em Israel, né? Olha aí, ó. Tá grande aqui, eu já vou diminuir. Você vê que eles fizeram o povo correr, tomar picada para se salvar. A população quase inteira de Israel tomou, veio o passaporte e agora tá lá, né? Eles estão aí com mais de 10 mil casos diários, os hospitais abarrotados, provavelmente vai ter um lockdown nacional. E tudo isso daqui é o controle pelo medo. É por isso que eu tenho dito para vocês, que isso eu tenho falado há muito tempo. Eles estão abrindo agora, né, a terceira onda aqui no Brasil. E começou agora. Então, cada vez que essas cepas vão evoluindo por causa do próprio imunizante, vejo que várias pessoas que tomaram até 3 doses estão pegando em Israel. O vírus vai ficando mais forte e vai começar a haver a necessidade de mais imunizantes com mais tecnologia. E cada vez mais a humanidade vai ficando manipulada.
E quando você estuda sobre isso daqui, com certeza, meu irmão, o que está sendo aplicado, e hoje eu falei na live com o pastor Belísio, e eu volto a falar com vocês aqui, algo muito sério, que a gente tem que parar e pensar, por que todo o insumo dessa picada maldita vem do mesmo lugar? E aí lá em Israel já está essa mutação aí, além da Delta, está essa MU. Então veja bem, tem muita gente já pegando informação do Instituto aí. Olha o que eu quero falar aqui para vocês. Deus abençoe, irmão Luiz Oliveira, está dizendo ó, que o Instituto trabalha pelas mentes dos homens. Foi estabelecida em 1921 por agentes jesuítas luciferianos servindo o Império Mundial Católico do Vaticano. Você vê que a live deu até uma travada de subida de espectadores agora falando desse assunto, meu irmão. Com certeza eles já estão filtrando por citar o nome deles e a questão de controle de massas. Então o que eu quero falar com vocês? Nós estamos vendo, né? Uma guerra psicológica. E eu achei aqui nesse livro, eles têm um princípio de uma paz mundial, que está ligado ao governo do anticristo. Então veja bem, eles falam de um inimigo necessário. O relatório Iron Monde propõe a criação do inimigo necessário com o intuito de perpetuar o sistema de guerra, presta atenção, ou servindo de complemento a esse, manter a sociedade unida diante da ameaça de um ataque externo. Para implementar essa alternativa, o estudo aponta como modelo os precedentes relacionados tratamento conferido aos grupos étnicos desfavorecidos, supostamente ameaçadores, em determinadas sociedades durante certos períodos históricos. A utilização dessa fantasma artificial introduzida pela propaganda governamental seria fundamental no processo de instrução de um sistema de paz permanente. Por mais improvável que o possível inimigo alternativo possa parecer, devemos salientar que é necessário encontrar essa figura com a qualidade e magnitude plausíveis se quisermos que algum dia haja uma transição em direção à paz, sem causar uma desintegração social. Na nossa opinião, é mais provável que tal ameaça seja inventada em vez de ser idealizada a partir de condições conhecidas. Isso não assemelha o que nós estamos vivendo agora, um inimigo invisível que apavorou e dominou o mundo? Para que esse sistema seja eficaz, é imprescindível que o inimigo alternativo, que seria o Covid, olha só, que o inimigo alternativo represente uma ameaça de destruição imediata, tangível e prontamente identificada. Isso deve justificar a necessidade de se pagar o preço de sangue em diversas áreas de interesse humano. Um possível inimigo seria o modelo de contaminação do meio ambiente, se o perigo apresentado à sociedade fosse realmente iminente. Os modelos fictícios deveriam estar impregnados de uma convicção extraordinária, sustentada por uma considerável perda de vidas. Meu irmão, é incrível. A concepção de uma estrutura recente, mitológica ou religiosa, com essa finalidade sofreria através em nossa era, mas em todo caso deve ser considerada como uma opção. Aí nós temos dois inimigos invisíveis
Dois inimigos invisíveis que estão assolando o mundo e criando pânico e medo. A questão climática e o vírus. A questão climática e o vírus. E esse relatório aqui, meu irmão, está ligado sobre a questão do grupo aí, que eu nem vou citar mais o nome, que está ligado ao grupo Tavistock, né? Então sabe o que é isso, meu irmão? Aí a escritora, que é uma jornalista aqui, está dizendo aqui, ó, reitero a importante constatação sobre a atual máquina de propaganda mobilizada pelos países ocidentais para alertar os habitantes do planeta quanto ao possível perigo provocado pela contaminação ambiental e, sobretudo, em relação às mudanças climáticas que supostamente ameaçam a Terra. Penso que são alertas infundados, fictícios, que foram denunciados por certos setores da ciência, mas que a mídia oficial faz questão de salientar. Esses críticos defendem que de tempos em tempos o planeta passa por mudanças climatológicas que conduzem com a evolução terrestre. Continuam nos contando mentiras ou, o que ainda é mais perigoso, meias-verdades. Ao invés de nos oferecerem conhecimento e verdade, educam-nos como apelos emocionais vazios e superficiais. A culpa é dos políticos que são incapazes de oferecer soluções acima deles. A responsabilidade está com a elite que ficou desorientada e conosco, pela parte que nos diz respeito, por aguentar e suportar tudo isso calado. Parece, meu irmão, o irmão está dizendo aqui, ó, a irmã Cristina, parece a picada do maligno, né? Quando nós olhamos para toda essa situação, eu quero dizer algo aqui para os amados, né? Eu vou passar amanhã algo sobre as demais sociedades secretas que estão ligadas ao grupo Bilderberg. Hoje, nós estamos vivendo um momento de uma manipulação em massa, de uma guerra silenciosa, de muita desinformação ou meias-verdades, como está escrito no próprio livro. Mas quando você estuda sobre documentos como esse, institutos como esse, você fica, meu irmão, vendo que nós estamos simplesmente vendo uma agenda diabólica contra a raça humana, sendo colocada em prática. Que Deus tenha misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia, porque quem está no controle por trás dessa guerra invisível, essa guerra silenciosa, esse agente de pânico e de medo, quer dominar e escravizar a humanidade. Né? E aí vem as pedras guias da Geórgia explicando tudo.